Boa tarde para quem está ao vivo, bom dia, boa noite para quem vai assistir a gravação depois. Estamos ao vivo com os 3 pilares para dominar as audiências trabalhistas. Então, fica comigo até o final, porque o que eu vou ensinar hoje vai ser um divisor de águas do seu caminho profissional para dominar as audiências trabalhistas. Enquanto isso, eu vou me apresentando para quem não me conhece ainda. O meu nome é Karina, sou advogada há mais de 15 anos, já fiz por baixo mais de 3.000 audiências trabalhistas, fora sustentações orais. Tenho uma carreira aí bem longa para compartilhar com vocês e quero aqui fazer com que você, que é recém-formado, ou mesmo você que já é advogado, está voltando agora para a área jurídica, você consiga advogar de uma forma eficiente, dominando as audiências, né? Para que você não seja engolido pelo seu adversário, uma vez que a audiência trabalhista é extremamente dinâmica. Ela tem um princípio da oralidade ali muito forte, e é o que eu falo sempre: quem faz audiência trabalhista faz qualquer audiência, porque a gente tem muita coisa para falar, mas eu vou colocar ali os resumos para que vocês reflitam e aprendam sobre esses pilares, tá? Senão a gente vai ficar aqui fazendo um aulão, e não é esse o objetivo. A live rápida serve para vocês terem aquele insight, aquela reflexão, pegar a chavinha para mudar o comportamento. E quais são esses pilares? Vamos falar sobre eles? São 3 pilares que você precisa saber para dominar uma audiência trabalhista. A preparação para a audiência, né, conhecimento do processo, o relacionamento com o seu cliente e inteligência emocional. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pilares. Não vou conseguir esgotar o assunto, já adianto que eu não vou conseguir aprofundar tudo, mas a gente vai conseguir ter uma troca muito bacana. Se vocês também interagirem, vai ser bem legal para a gente poder escorrer um pouco mais e aprofundar um pouco sobre cada um desses pilares. O primeiro pilar é a preparação para a audiência, é o conhecimento do processo. Quando você vai fazer uma audiência, o processo chegou até você, seja pelo reclamante, seja pela reclamada. Pelo reclamante pode até ser que você tenha feito a entrevista inicial com o cliente, mas pode ser que não. Então, você tem que estudar todo o processo. Eu já falei aqui várias vezes, é importante você saber os pedidos, o valor de cada pedido, de quem é o ônus da prova, quais são os documentos que instruem o processo, quais são os riscos para o seu cliente, se tem testemunha, tudo isso você tem que saber. O rito do processo, se é rito ordinário, se é rito sumaríssimo, se tem rol de testemunha, se não tem, você tem que saber. Porque na hora que chegar a audiência, você pode se deparar com uma situação. Quer ver um exemplo? Você está pelo reclamante, a reclamada chega na hora da audiência e fala: Excelência, eu quero o adiamento da audiência porque minha testemunha não veio. E você não estudou o processo. E aí? Agora, se você estudou o processo e sabe que já tinha tido prazo de rol de testemunha, a reclamada não se manifestou, Excelência, a reclamada não pode pedir o adiamento porque está precluso. As testemunhas têm que estar independentes. A audiência tem que acontecer hoje com ou sem testemunha. Então, conhecer o processo é fundamental. Tem que saber tudo, né? Vai ter perícia, não vai ter perícia? Não estou nem entrando na questão de acordo aqui, tá, gente? Estou falando para dominar uma audiência pensando numa instrução mesmo, tá? É importante isso. Vocês já se depararam com alguma situação dessa? Conta aqui para mim nos comentários, tá? Se tiver aqui ao vivo.
quiser compartilhar essa história também, eu leio aqui e compartilho com os demais, não sejam tímidos. O segundo pilar é o relacionamento com o cliente. Tudo na nossa vida se resume ao relacionamento com o cliente. Você pode ser o melhor advogado técnico. Se você é grosso, estúpido com o seu cliente, ele não vai querer ser atendido por você. Agora, se você alinhou a expectativa com o seu cliente, você contou para ele, olha, o seu processo tem um risco, pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Mesmo que você perdeu o processo, você alinhou a expectativa com o seu cliente, ou o seu cliente volta a fechar um negócio com você, se seu atendimento foi excelente. Não é à toa que hoje em dia as empresas estão se aperfeiçoando no relacionamento com o cliente. Porque isto é fundamental. Um cliente satisfeito indica mais um. Um cliente insatisfeito impede que outros 10 te contratem. Vite, reclame aqui, olha o sucesso que fez esse site. Quem nunca foi comprar alguma coisa e olhou no Reclame Aqui para ver se não tinha reclamação contra a empresa? Quem é que vai contratar um advogado sem ter uma recomendação? E se alguém falar, mas eu não gostei do jeito que ele fez na audiência, eu não gostei do jeito que ele fez no processo, eu não gostei do jeito que ele falou comigo, o relacionamento com o cliente é muito importante. Tão importante quanto o conhecimento técnico. Relação entre cliente e advogado deve ser pautado pela confiança. Se o seu cliente não confiar em você, não vai dar certo. Ele tem que confiar em você. Então, você tem que mostrar para ele que você domina o processo, que você conhece o primeiro pilar. Você tem que mostrar para o seu cliente que você entendeu qual que é a dor dele, qual que é o desejo dele. Você tem que resolver o problema dele. Ali no processo, você está brigando ali juridicamente, se a sua tese vai ganhar, se a tese do outro advogado vai ganhar. Não é isso. Você tem que focar no seu cliente. Você tem que alinhar a expectativa com o seu cliente. O seu relacionamento com o seu cliente tem que ser amigável. O seu cliente, ele está com a emoção ali, a flor da pele. Já falei, ninguém procura um advogado para falar, olha, eu estou tão feliz, eu vou procurar um advogado. Não, gente. As pessoas só procuram um advogado quando estão com um problema. As pessoas já chegam com uma dor, já chegam nervosos, já chegam ansiosos. E não é incomum a gente ter que lidar até como psicólogo, às vezes. Aliás, a sua terapia está em dia? Tem que estar, gente. Porque daí a gente já vai para o terceiro pilar, inteligência emocional. Já vou falar um pouquinho mais desse pilar, mas antes de eu falar desse outro pilar, deixa eu só voltar aqui numa questão. Você precisa alinhar a expectativa com o seu cliente. Você precisa deixar claro para o seu cliente que o seu trabalho é de meio. Você nunca pode prometer para o seu cliente um resultado. Você precisa deixar claro para o seu cliente que no processo trabalhista, 90% das vezes o pedido demanda de prova testemunhal, que a testemunha que ele tem que trazer no processo é fundamental para o juiz acreditar na tese nossa, para que o juiz acredite que ele tem aquele direito, para que o juiz conceda a ele aquele direito. Ou se você estiver pelo reclamado, a testemunha precisa provar que o reclamante recebeu, que o reclamante não fez, enfim. Você alinhar isso com o seu cliente. Então, no relacionamento com o cliente, você também passa por esse relacionamento com as testemunhas, tá? É importante. Antes de eu ir para a inteligência emocional, eu quis voltar aqui, que eu lembrei de um caso, não vou citar nomes, mas vamos pensar aqui no João. O João me contratou, tem um problema, o ônus da prova é do João, eu falei para o João para ele levar as testemunhas dele no dia da audiência, e chegou no dia da audiência, ele não levou. Olha o tamanho do problema que você está ali na sua mão. Você está pelo reclamante, o ônus da prova é seu, você avisou para ele que você não pode ganhar o processo se ele não tiver testemunha, você pediu para que ele levasse testemunha, chegou na hora da audiência, ele não levou testemunha.
E aqui eu vou mesclar tanto o relacionamento com o cliente, quanto, já vou entrar um pouquinho na inteligência emocional. Relacionamento com o cliente, você tem que deixar muito claro para ele que, olha, tudo que está no meu alcance eu fiz, mas até aqui eu consigo ir, daqui para frente não mais. E na inteligência emocional, é você saber lidar com as adversidades. No meu caso, o João chegou no processo sem testemunho. Neste meu caso específico, eu, no primeiro pilar, falei sobre o conhecimento do processo, eu tinha apresentado o rol de testemunhas, então eu conseguia pedir o adiamento. Mas o ônus da prova não era meu, o ônus da prova era da reclamada. Então eu acalmei o João e disse, olha, os pedidos, quem tem que provar é a reclamada. Então vamos esperar, porque talvez a gente resolva hoje. Talvez não. Se a reclamada trouxer testemunhas, eu vou pedir adiamento da audiência. Se a reclamada não trouxer testemunhas, a gente finaliza hoje. Olha a interligação aqui dos pilares. O conhecimento do processo, o relacionamento com o cliente e a inteligência emocional. Eu não podia me desesperar com o fato de que eu pedi para o João levar as testemunhas e o João não levou. Não podia deixar o João mais nervoso do que ele já tinha ficado quando ele percebeu que ele não leu a mensagem que precisava levar testemunho. Nós temos que lembrar que o cliente é uma pessoa cheia de emoção. E normalmente emoção negativa. Ou ele está com raiva do patrão, né? A gente está falando aqui de direito trabalhista, ele está se sentindo injustiçado, ou é o empregador que está se sentindo injustiçado porque o empregado recebeu tudo e ainda quer mais. Normalmente a carga emocional vem desse jeito. E você, advogado, advogada, precisa saber enxergar até onde eles têm razão, até onde não tem. Porque às vezes essa mágoa tem um fundamento, às vezes não. Às vezes a mágoa está num outro lugar, está numa fala, está num presente que deixou de ser entregue, está numa discriminação, não sei. Outro dia uma pessoa me contou que ficou chateada com uma ex-empregada, porque a ex-empregadora, porque ela deu panetone para todo mundo, mas não deu para ela. E aí, por isso, ela saiu da empresa. A gente estava só conversando, ela não chegou a processar ninguém. Mas olha aí a mágoa. Aí, de repente, ela entra com o processo, pede um monte de coisa, pede hora extra, pede acúmulo de função, pede não sei o quê. E a dor está num panetone que não foi entregue. Olha como que a gente tem que saber lidar com essas emoções. É claro que no começo da advocacia você está aprendendo. Mas por isso a importância de você analisar os outros casos. Pega as atas de audiência daquela vara onde você vai fazer audiência. Olha o que aconteceu. Pega no site do TRT jurisprudências de casos parecidos. Olha o que já aconteceu nos tribunais, o que provou, o que não provou. Vê o que importa, o que não importa. Porque às vezes você está dando foco para uma coisa que na hora da audiência o juiz não vai focar. A Vanessa colocou aqui, ó, tem caso de cliente falido que tem que lidar com a culpa de não conseguir pagar entre os bens. Entre os bens. Tem isso também. Já advoguei para empresas que pediram autofalência. Já advoguei para empresas que estavam ali numa fase, tentaram recuperação judicial, tentaram de tudo para manter a empresa ativa. E a empresa estava quebrando. E aí, de um lado, vinha um funcionário que estava dando seu sangue e enxergava uma má administração, e de outro lado, vinha a empresa, né, reclamada, que vinha através dos prepostos, estava ali dando sangue também na administração para tentar levantar a empresa, para tentar manter o emprego de todo mundo. E aí era uma situação extremamente complicada, porque às vezes as pessoas até aceitavam fazer um acordo menor do que o que tinha de direito, para tentar ajudar também a empresa a se manter. Você tem que lidar com tudo isso, você não tem que ir na letra fria da lei. Você tem que falar para o seu cliente, principalmente se seu cliente for um microempresário, que se ele perder o processo, ele tem a possibilidade de recorrer, mas o recurso custa quase R$12.000. Se for microempresa, vai ser 6 mil. Seu cliente tem que estar preparado para isso. A Sara está comentando. É possível assistir as audiências online? Tentei aqui do TRT4, mas não consegui. Sara, TRT4, eu não me lembro qual que é o estado. Você me fala qual que é o estado? Eu não lembro de ter nenhum processo TRT4. Mas no TRT2 é possível assistir. Inclusive, eu coloquei nos meus stories, eu vou subir de novo. Como fazer para assistir audiências online? Eu fiz uma live com o Dr. Matheus, que ele é do Cotidiano Trabalhista, ele é da terceira vara
de Guarulhos, que é região metropolitana de São Paulo, e ele até explicou como fazer para assistir as audiências dele. Ele deixou um canal aberto, ele só pediu para mandar um e-mail para a secretaria antes, né, para entrar antes de começar a audiência. Mas é possível sim, tem um aplicativo que a gente entra, enxerga a pauta, entra no processo pelo PJE, pega o link da audiência e entra, mas entra antes de começar a audiência para não atrapalhar. E quando entrar, fala, olha, eu só quero assistir. Né? Pode falar, vem lá do perfil da Karina Correia e não tem problema nenhum, ele deixou esse canal aberto, tá? Rio Grande do Sul, TRT4. Eu já fiz audiência no TRT do Rio Grande do Sul, mas todas as audiências que eu fiz foram presenciais. Então, eu não sei como é que está funcionando o online deles. Acho que eu fiz uma audiência online só no comecinho da pandemia, não me lembro como é que está agora. Mas eu imagino que por esse aplicativo também dê para fazer. Então, eu vou ensinar o caminho para assistir as audiências lá do Dr. Matheus, que eu sei que é uma pessoa que já se disponibilizou, né, para deixar os alunos assistirem, mas dá para assistir qualquer audiência, tá? E aí eu acredito que você pode pesquisar outras varas, o caminho vai ser o mesmo, tá bom? O que mais que eu preciso falar para vocês? Vocês já participaram de algum caso em que a pessoa estava muito emocionada e depois, quando foi ver, não era nada daquilo? Me conta se vocês já tiveram essa experiência. E vou contar uma outra que eu tive também. Eu atendi também uma pessoa, um cliente, houve um problema, né, trabalhou muitos anos para a reclamada, e houve uma decisão administrativa de desligamento. Esse desligamento, segundo o meu cliente, ocasionou uma doença psíquica. E, inclusive, ele tinha laudos dizendo que a dispensa tinha disparado um gatilho de uma depressão. A gente entrou com o processo. Só que quando chegou na hora da perícia, o que disparou a depressão não foi a dispensa. Foi um tempo atrás que o pai ou a mãe, não me lembro, um familiar tinha falecido, e essa pessoa, meu cliente também tinha passado por um processo de divórcio. E aí, esses foram os gatilhos, segundo o perito, que desencadearam a depressão e não a demissão em si. A demissão em si foi, claro, teve um contexto, né, teve ali um dano moral, que até foi comprovado, mas não foi o desencadeador da doença que esse meu cliente sofreu. Então, só que até chegar nesse ponto foram anos, né, e no começo, como a dispensa foi um ato em si discriminatório, foi bem complexo. Foi bem complexo, a gente teve que lidar ali praticamente como psicólogo, porque o cliente chorava, né? Era muito. Na hora de contar, na hora de fazer a primeira entrevista, coisa que aconteceu, chorava. Foi muito complexo. Alguém já passou por isso? Se não passou, com certeza um dia vai passar. Hoje, esses pilares aqui são essenciais. Essenciais. Para qualquer audiência, né? Trabalhista é o que eu ensino, é o que eu domino, mas eu sempre falo, se você dominar as audiências trabalhistas, você vai dominar qualquer audiência. Vamos lembrar os pilares, né? Se preparar para a audiência, saber o processo, né? Relacionamento com o cliente e ter a inteligência emocional. E estamos aqui falando da inteligência emocional agora. Como que você consegue ter essa inteligência emocional? Através do autoconhecimento. Lembra que agora há pouco eu falei, sua terapia está em dia? Então, a terapia também serve para te ajudar a ter autoconhecimento, para ter autocontrole. Como eu contei lá, no caso do João, que chegou na audiência sem testemunha, se eu não tivesse um autocontrole, eu ia ficar, mas poxa, eu te falei que tinha que fazer testemunha, como é que você não trouxe? Mas não é isso, você tem que acalmar o cliente. Então, olha, tudo bem, a gente vai resolver. Fica calma. Olha, o ônus da prova é da reclamada. Então, talvez a gente nem precise das testemunhas. Tudo bem. Ah, não, a reclamada todas as testemunhas? Não, não tem problema. A gente apresentou o rol, a gente pede adiamento. Entendeu? A gente tem que ter inteligência emocional. Mesmo que por dentro a gente tenha, nossa, eu vim para uma audiência sem testemunha, não podia isso ter acontecido, podia estar fazendo outra coisa. Mas não, você tem que respirar, ficar calma ou calmo e passar essa tranquilidade para o seu cliente. É o seu dever fazer isso. Outra coisa que está dentro aqui da inteligência emocional é a questão do ego.
Não é você. Você não é o melhor. Você tem que saber se colocar numa posição ali de equidade, é claro. O seu colega você tem que tratar com respeito, mas você não, mesmo que você veja que o seu adversário talvez nem seja da área trabalhista, respeitar ele. O seu ego não pode ser melhor, não pode ser inflado. Você tem que ter o quê? Humildade. Quantas vezes você já não se deparou com um advogado da outra parte que é arrogante, que tem um ego lá na lua, que ele acha que sabe tudo? Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui sabe que rito ordinário pode levar até 3 testemunhas, né? Se alguém não sabe disso, está sabendo agora. Cheguei numa audiência e o juiz indeferiu a oitiva das testemunhas da outra parte por entender que a prova era documental. A advogada da outra parte disse que queria que registrasse na ata da audiência o indeferimento da oitiva de suas 4 testemunhas. Aí o juiz explicou para ela: olha, eu posso até registrar que você tinha testemunhas, mas eu estou indeferindo porque a prova é documental. Entretanto, eu não posso colocar que são 4, porque se a senhora precisar pedir uma nulidade, algo do tipo, não pode ouvir 4 testemunhas. Mas ela estava ali com o ego tão inflado, ela queria mostrar tanto para o cliente que ela sabia mais que todo mundo. E ela, não, excelência, mas eu tenho 4 testemunhas. Aí o juiz, com uma paciência, uma inteligência emocional invejável. Então, doutora, segundo o artigo tal da CLT, no rito ordinário só podemos ouvir até 3 testemunhas. Segundo o artigo tal, a senhora pode colocar numa preliminar de um recurso uma nulidade de cerceamento de defesa pelo indeferimento das testemunhas, amparada neste artigo. Só que este artigo fala que são até 3 testemunhas, e a senhora está me pedindo para ouvir 4. Então, se a senhora insistir que eu coloque 4 na ata, se a senhora precisar dessa preliminar, o tribunal vai indeferir, porque o artigo diz 3. Aí ela ficou: não, mas eu gostaria que constasse. Aí o juiz, doutora, eu vou constar desse jeito. E não constou as 4. E ela ficou brava. O cliente dela, ali, eu nem sei o que ele pensou dela, né? Mas se fosse eu, pensaria, meu, a advogada não sabe o que está pedindo? Mas e o ego? E a vontade de falar para o cliente que ela sabe mais do que o juiz? Olha que feio. Numa audiência, você nunca precisa discutir com ninguém, nem com a outra parte, por mais absurdo que o juiz esteja fazendo. Eu tive uma situação, algumas semanas atrás, eu estava pela reclamada, discutindo se havia ou não havia vínculo empregatício. O reclamante pedia o vínculo e pedia adicional de periculosidade. Meu cliente era dono de um galpão que estava vazio. Meu cliente tem contrato com uma empresa terceirizada para fazer uma vigilância deste galpão para que ninguém entre. E este fulano dizia que trabalhou nessa empresa e pedia o reconhecimento de vínculo, que meu cliente nem conhecia ele, e pedia a periculosidade de um galpão vazio. Né? Acho que paredes são explosivas. Agora. E aí, na audiência, o juiz determinou que fosse feita a primeira perícia. E aí eu protestei, disse, excelência, pela ordem, estamos discutindo a existência do vínculo pelo princípio da menor onerosidade. Primeiro faça a instrução, verifique se há ou não o vínculo, para só depois marcar a perícia. Doutora, primeiro eu vou fazer a perícia. Sem problemas. Poderia constar o meu requerimento e os protestos? Vou obrigar. Aí depois a primeira reclamada fez acordo com ele. Colocou cláusula de multa. Ótimo, você é excluída. Meu cliente era segundo reclamado. Não, eu não quero que seja excluída, eu quero que haja suspensão. Excelência, pela ordem, se tem suspensão, não tem cláusula penal. Ou é uma coisa, ou é outra. Doutora, aqui está desse jeito. Excelência, eu nunca vi isso em 15 anos de advocacia. Não estou querendo discutir com Vossa Excelência, eu gostaria que consignasse mais uma vez os meus protestos. Aí ele parou, foi pesquisar, voltou. Então eu vou tirar a cláusula de novo. Mas eu falei o quê? Com serenidade. Falei baseando em legislação, baseando em fatos e provas ali, entendeu? E sem desrespeitar ninguém. Não sou melhor que ninguém.
Então, aqui tem uma máxima. Você pode falar tudo o que você quiser, desde que seja com respeito. Nada de ego melhor do que ninguém, não. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Dentro de uma sala de audiência, está todo mundo trabalhando. Você está trabalhando, o advogado da outra parte está trabalhando, o juiz está trabalhando. Cada um está fazendo o melhor que pode fazer. Quem vai ganhar o processo não está na sua mão especificamente. O seu trabalho é de meio, não é de resultado. Deixa isso muito claro para o seu cliente. Você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, mas o resultado do processo depende das provas que forem produzidas na audiência, depende do depoimento que o seu próprio cliente der, depoimento pessoal, às vezes ele confessa alguma coisa para a parte contrária. Já aconteceu, o cliente falar uma coisa no escritório e chega na hora da audiência e fala outra. Ai, fiquei nervoso, entendi errado. Quero deixar aqui um recadinho. A advocacia é uma das profissões que são mais estressantes, porque lidar com pessoas é difícil. Eu fiz TCC de burnout. Os advogados, está cheio de advogado com burnout por aí. Quem não sabe o que é burnout é um esgotamento psicológico. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com as emoções dos nossos clientes. E isso não é só para o bem do processo, isso é para o nosso bem pessoal mesmo. Eu brinquei que a terapia está em dia, mas é altamente recomendável que vocês façam terapia, gente. Terapia é vida. Fiz terapia durante muitos anos. No momento, eu não estou fazendo, confesso, por falta de tempo. Mas assim que me organizar aqui, o ano que vem, acho que eu quero voltar. Porque é muito legal. A gente se conhece, a gente se descobre. Se alguma coisa que eu falei fez sentido. Só relembrando. Para você dominar uma audiência trabalhista, você tem que dominar os 3 pilares para isso. Conhecer o processo, ter um bom relacionamento com o cliente e ter inteligência emocional. O emocional é ultra importante, tanto quanto o conhecimento técnico. Acho que os dois têm um grau de importância igual. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os desafios do início da carreira no direito trabalhista. Então, não perca, vai ser super legal. Eu vou fazer também meio-dia, 12h30, ainda não decidi, vou verificar aqui como que vai ficar minha agenda semana que vem. Mas eu aviso vocês. E gostaria de pedir a atenção de vocês, curta, compartilha, se isso fez sentido, vai agregar bastante. E eu também quero dizer que hoje eu falei aqui desses 3 pilares de forma resumida. Se eu for aprofundar, dá para fazer um aulão de cada um desses pilares. Porque tem muita coisa que dá para falar disso. Então, aqui eu coloquei o resumo, as principais reflexões que vocês precisam fazer para que tudo isso seja útil, para que você domine uma audiência. A Sara está comentando aqui que ama assistir essas lives, quando não consigo assistir ao vivo, sempre preciso gravar. Obrigada, Sara. Isso é muito legal, esse feedback é maravilhoso. A Fátima falou que muito bom, deixa gravado para pegar do início, é enriquecedora. Muito obrigada. A Sara também disse que aprende muito. Gente, esse feedback é o que me motiva. Eu estou aqui realmente para ensinar vocês, para que vocês cresçam e aprendam. O conhecimento guardado não é nada. O verdadeiro conhecimento é aquele que a gente consegue compartilhar. E é isso, pessoal. Então, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.